Queridos irmãos e queridas irmãs, é com alegria e gratidão que mais uma vez participo nesta casa de uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, tratando hoje do item 1 do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. O primeiro ponto a destacar é nós relembrarmos que o objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus, que nos envia seus mensageiros, os bons espíritos, que vêm em nosso auxílio, seja para nos dar força moral que nos falta, seja para nos sugerir os pensamentos necessários para buscarmos a realização de nossos propósitos. Os espíritos nos dizem que cada um ore segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale muito mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. É importante ressaltar que o Espiritismo reconhece como boas todas as preces de todos os cultos, quando ditas do coração e não apenas da boca para fora. O Espiritismo não impõe nenhuma prece, nenhum tipo de prece e nem reprova nenhuma, pois Deus é sumamente grande, misericordioso, para repelir a voz que suplica ou que lhe entoa louvores só porque fazemos a prece de um modo ou de outro. Então, não existe essa questão de que uma prece é melhor que outra. O importante é que a prece seja colocada todo o sentimento, toda a intenção, toda a vontade de cada um que está orando. Nós precisamos nos perguntar por que uma coletânea de preces espíritas. Em primeiro lugar, as preces que são apresentadas neste capítulo nos ajudam a fixar ideias e principalmente nos chamar a atenção sobre princípios da doutrina espírita. Então, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo a oração, nós estamos revisando, nós estamos manifestando aqueles princípios importantes da nossa doutrina. Essas preces servem também para auxiliar aquelas pessoas que têm dificuldade para manifestar, para falar suas ideias, né? Então, essas orações vêm como uma orientação, como um roteiro a ser seguido. Lembremos que a qualidade principal de uma prece é ser clara, simples e concisa, sem frases de efeito, sem frases inúteis, sem grandes palavreados, né? Pois cada palavra deve ter o seu alcance próprio e despertar uma ideia, se associar a uma ideia e pôr para vibrar as fibras de nossa alma. Numa palavra, uma prece deve nos levar à reflexão. As preces que são contidas nesta coletânea, neste capítulo 28, estão divididas em 5 categorias. As preces gerais, as preces pessoais, as preces pelos outros, as preces pelos espíritos e as preces pelos doentes e obsedados, com o propósito de chamar a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance. Todas elas são precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos sobre o título de prefácio. Dentre as preces gerais, os espíritos nos recomendam que a primeira delas, que eles tenham a indicação de ser a primeira delas, é a oração dominical, o Pai Nosso. O Pai Nosso, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, o Pai Nosso é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, está lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, seja porque pode suprir a todas as outras, conforme os pensamentos a que nós associemos a ela.
é o mais perfeito modelo de concisão, é uma verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Então, quando nós dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, a primeira lição que nos vem é de que começamos por Pai nosso, o Pai é de todos nós, nos ensinando que somos todos irmãos, independente da nossa evolução espiritual, independente de nossas características físicas, psicológicas, independente de posição na sociedade. Todos nós somos irmãos. Quando diz santificado seja o teu nome, nós estamos afirmando que todo o universo dá testemunho da sabedoria, da prudência e de uma previdência divina que ultrapassam todas as faculdades, as capacidades humanas. Quando nós dizemos, venha a nós o vosso reino, nós estamos não estamos esperando que Deus venha aqui instalar o reino. Somos nós que vamos construí-los em nós mesmos, em nosso íntimo, para que isso se multiplique, para que isso se manifeste nas relações com todas as pessoas. Então, quando nós aplicarmos, nos submetermos às leis sábias e justas que Deus nos oferece, nós vamos implantar no nosso planeta, no nosso mundo, o reino de Deus. Então, vamos implantar um mundo em que vai reinar a paz e a justiça, né? E todos se ajudarão mutuamente, criando realmente uma humanidade fraterna e feliz. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, está nos mostrando que se a submissão é um dever de um pai para com o filho, de um inferior para com seu superior, quanto não deve ser a de uma criatura para o seu Criador. Então, fazer a vontade do Pai é nós observarmos as suas leis e submetermos, sem queixumes, aos seus desígnios. Quando todos nós nos submetermos a essas leis, nós estaremos implantando também o reino de Deus aqui na Terra. E nós queremos fazer isto aqui como os eleitos já fazem no mundo espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós estamos pedindo não apenas o alimento material para alimentar, dar sustentação às forças do nosso corpo, mas nós estamos também pedindo ao Pai que nos dê o alimento espiritual para o desenvolvimento de nosso espírito. São as experiências, nós estamos pedindo as experiências, as provas, as expiações necessárias para que nós possamos realmente convivermos como irmãos. Quando nós dizemos perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofendem, nós estamos assumindo um compromisso de exercitar o perdão para com o nosso próximo, de modo que nós possamos criar um clima de benevolência, um clima de indulgência de uns para com os outros. E não nós vamos então fazer os esforços para nos libertarmos das nossas dificuldades e fortalecermos aquelas nossas características melhores que nos aproximem cada vez mais do Senhor. Lembrando também que a caridade é um exercício que precisamos fazer, né? E que não consiste apenas em assistirmos aos nossos irmãos nas suas necessidades materiais, mas inclui a benevolência e inclui o esquecimento e o perdão das ofensas. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós estamos pedindo forças para resistirmos às sugestões dos espíritos equivocados, dos nossos irmãos que ainda estão, como nós muitas vezes, ainda no equívoco, para que nós nos fortaleçamos no caminho do bem. Lembrando que
esses espíritos que vêm nos tentar levar para o caminho do mal, eles só se aproximam de nós porque nós mantemos o mal ainda em nós, porque nós cultivamos o mal em nós. Então nós precisamos trabalhar isso em cada um para que os espíritos que queiram nos levar para outro caminho, que não seja o do bem, não se aproximem, não venham até nós, porque nós estamos fortalecidos no caminho que Jesus veio nos fortalecer e nos ensinar. Quando nós dizemos assim seja, nós estamos afirmando que queremos cumprir a vontade do Pai em relação à nossa vida, em relação à vida de todos nós. Com relação às preces para as reuniões espíritas, convém fazer um destaque de que quando Jesus nos ensina que quando 2 ou 3 pessoas estejam reunidas em seu nome, que ele estaria conosco. Lembrando que essa união, que esse encontro de 2 ou 3 pessoas, 2 ou mais pessoas, não pode ser apenas físico. É um encontro sintonizado de objetivos, é um encontro em que todos comungam das mesmas ideias e que estão ali para vibrar no bem, para trabalhar no bem, para se fortalecer no caminho do bem. Então não é uma questão de números, de quantidade de pessoas. Se tiver 500 pessoas, a oração será melhor. Jesus estará conosco. Se as 500 pessoas estiverem com a mesma sintonia, com a mesma vibração, com certeza Jesus ou seus mensageiros estarão aí nesse grupo. Agora, se apenas 10 pessoas dessas 500, os espíritos estarão próximos a essas 10 pessoas e não todas as outras. Então não é uma questão de número, é uma questão da qualidade da sintonia. Então, esses eram os pontos que eu gostaria de ressaltar. Agradeço a paciência de todos, a benevolência e o convite que me foi feito para participar deste estudo. Obrigado, até uma próxima oportunidade.